Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audição. Como sabem, esta audição é uma iniciativa de cidadãos, sendo que esta é a primeira das duas audições a que terão direito no âmbito da procriação medicamente assistida pós-mortem. Temos aqui connosco a doutora Ângela Ferreira e o Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis. Obrigado por terem vindo. Vamos então dar início. Esta primeira ronda terão, em primeiro lugar, a palavra os grupos parlamentares e depois disporão de 20 minutos para a vossa intervenção. Depois teremos uma segunda ronda, onde disporão também de 10 minutos, depois da intervenção também dos grupos parlamentares. E, portanto, desde já passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, saudava a Comissão Promotora, neste caso, da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Já no passado houve a oportunidade de recebê-los na Assembleia a propósito da petição sobre o mesmo tema que nos trouxeram. E, efetivamente, é uma matéria que o Grupo Parlamentar do PS já há muitos anos tem vindo a acompanhar. Temos tido iniciativas sobre a procriação medicamente assistida no passado e, especificamente, sobre este tema da inseminação pós-mortem, já desde 2012 que olhamos para a lei em vigor da mesma forma. Portanto, parece-nos que a solução que lá se encontra prescrita, e já lá iria quanto a isso, não é mais adequada e, portanto, temos tentado, nas sucessivas revisões da lei, em 2012, em 2015, 2016, quando a questão foi novamente discutida, alterá-la no mesmo sentido da iniciativa que hoje nos vem apresentar. Mas mais do que o histórico da posição do PS sobre o tema, acho que é mais interessante falarmos e colocar algumas questões sobre a substância do tema. Da nossa perspectiva, parece-nos que a forma como a lei ficou construída, até penso que pode não ter sido intencional a redação inicial, que acaba por continuar a ser a que está na lei, mas efetivamente a solução que acaba por ficar é algo arbitrária, no sentido em que a lei nada tem contra a possibilidade da inseminação pós-mortem, admite-a, e portanto prevê expressamente em que condições é que ela se realiza, mas só aceita a inseminação pós-mortem num contexto muito específico e em que obriga a que o estado do procedimento se encontre já numa fase avançada e que, portanto, só admite a realização da inseminação pós-mortem se já houver a possibilidade de, enfim, em processos que sabemos que são longos, muitas vezes complexos, em que as dificuldades podem ocorrer, nem sempre é compatível com o que a lei prevê. E, portanto, da nossa perspectiva, ter que aguardar por uma fase de maturação do processo para tornar lícito e permitir a inseminação pós-mortem parece-nos desequilibrado, porque aquilo que nos parece essencial é, efetivamente, a existência de uma vontade expressa no sentido de autorizar o procedimento. E esta é que é a questão que a lei reconhece hoje, aliás, esse é um elemento que já hoje está na lei, mas este é o elemento que nos parece dever ser revisto e valorizado. Quando duas pessoas têm um projeto parental comum, e conscientemente se preparam e encaram a parentalidade dessa maneira. Quando conscientemente o material genético é recolhido com esta finalidade, muitas vezes como mera precaução, muitas vezes como vontade de assegurar, caso, por exemplo, o desfecho de uma situação clínica possa não ser favorável, nessa circunstância o legislador deve reconhecer que não há qualquer dúvida quanto à vontade manifestada pelas duas partes. E hoje o que temos na lei é, de facto, o reconhecimento que este é um elemento importante, mas depois o acrescentar de um requisito quanto a qual a forma como a inseminação pode ter lugar, isto é, não admitindo que as fases preliminares possam ainda ser incluídas, é gerador de clara injustiça. Injustiça porque é evidente que há um projeto parental querido por ambas as partes, que esbarra numa disposição, que não tenho outra forma de descrevê-lo, que é arbitrária e não conseguimos identificar uma razão atendível para que ela se mantenha na lei, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque muitos dos argumentos que por vezes são suscitados neste debate esbarram nos outros dispositivos da lei. Deputado, pedir-lhe que terminasse. Vou terminar. Nos outros, não é 5 a 3 minutos, peço desculpa. É 3. Pronto, peço desculpa. Esbarram, e vou concluir, esbarram nos outros, entram em clara contradição com o resto da lei, que admite e não tem nenhuma objeção a que possam ocorrer inseminações pós-mortem
em contextos em que o doador do material genético é anónimo e que, portanto, não há nenhuma verificação, nenhuma validação sobre se ainda está vivo no momento em que a inseminação ocorre. Peço desculpa por me ter alongado, fiz aqui uma conta equivocada, mas queria só saudar mais uma vez a resiliência dos peticionários e promotores, o não desistirem de algo que é manifestamente justo e, obviamente, da nossa parte temos todo o interesse em que se possam juntar esforços no sentido de consensualmente alterar a lei com a maior brevidade possível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Sandra Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar e saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PST, os promotores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que não são nossos desconhecidos, já cá estiveram no âmbito de uma petição, pelo menos a Sra. Dona Ângela, no âmbito de uma petição que foi apresentada aqui no Parlamento, a trazer-nos mais ou menos a mesma matéria. O objeto é sensivelmente o mesmo, mas queria só saudar esta iniciativa de trazerem ao Parlamento aquilo que consideram que é uma alteração legislativa significativa que afeta a vida das pessoas. Este não é, para nós, de todo um assunto novo. É um assunto até porque, no âmbito dessa petição, surgiu um projeto de lei do Partido Socialista que até chegou a estar agendado para plenário e, portanto, nós tivemos a oportunidade de nos debruçarmos e refletirmos sobre as questões que nos trouxe aqui e sobre as alterações legislativas que o Partido Socialista propunha e propõe, no sentido de ir de encontro ao seu caso concreto e, portanto, estivemos e estamos numa reflexão. Entretanto, isso com a pandemia, como saberá, foi desagendado do plenário e, portanto, essa discussão atrasou e também sabemos que esse tempo foi um tempo vital na sua vida, no seu projeto e lamentamos por isso. Mas, de facto, como lhe dizia, estávamos aqui, estamos a fazer uma reflexão sobre todas as questões e todas as alterações jurídicas que se preconiza, que no fundo são alterações que alteram o paradigma da visão da lei. Há quem considere, e eu tenho a impressão o professor, o Sr. Juiz Conselheiro, de tê-lo já ouvido dizer exatamente isto. Desembargador, peço imensa desculpa. Pronto, eu peço imensa desculpa, mas com os títulos dos magistrados nem sempre sou precisa. Julgo já tê-lo ouvido até dizer que, do ponto de vista interpretativo daquilo que é a ratio da lei, digamos assim, se poder já retirar que a lei responde ao caso concreto da Ângela, pronto, mas isso teria que ser necessário que, nomeadamente, que quem executa a lei se atravesse por essa interpretação, digamos assim. Pronto, o que nós temos a dizer é que, de facto, estamos a analisar estas e a ponderar estas situações que merecem uma discussão ética profunda, mas somos absolutamente solidários. Eu até devo dizer que a minha particular opinião é que não faz de facto sentido que a lei permita que qualquer mulher possa engravidar de um indivíduo, qualquer desconhecido, seja ele ou morto ou vivo, e que não o possa fazer do pai, do seu marido, daquele que quis efetivamente ser pai do seu filho e, portanto, estou absolutamente solidária com o seu caso concreto. No entanto, a alteração legislativa exige uma reflexão generalista que o Grupo Parlamentar do PSD fará, de certeza, com toda a prudência que isso merece. Muito obrigada, mais uma vez, pela vossa participação, por nos trazerem mais um contributo na legislação que iremos analisar. Neste momento temos 2 projetos de lei e isso é bom até para a nossa discussão que temos de fazer aqui no Parlamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os promotores da Iniciativa Legislativa Cidadã. Cumprimentar por 2 razões. Primeiro, por fazerem uso deste instrumento, que é sempre importante do ponto de vista da democracia participativa. E segundo, por terem a coragem de dar a cara, falar sobre um assunto que é muito sensível e trazê-lo aqui para nos obrigar também a debruçar-nos sobre ele. Em segundo lugar,
Queria dizer que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, concordamos com aquilo que propõe e com a interpretação que tem sobre a atual legislação e consequências da atual legislação no que toca à inseminação pós-mortem. Efetivamente, não faz sentido o que existe atualmente, porque não faz sentido que exista um projeto parental claramente estabelecido, que se calhar até para a realização do mesmo no futuro se recorra à criopreservação. Por exemplo, hoje é possível que alguém, de forma mais ou menos preventiva, sabendo que vai ultrapassar uma determinada doença ou um determinado tratamento que pode gerar infertilidade, pode criopreservar o seu sêmen, mas depois não poderá utilizar no futuro caso venha a falecer. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Não faz sentido, efetivamente, que haja casos de projetos parentais estabelecidos em que há criopreservação para a concretização desse projeto parental e depois o material é destruído, mas a mesma mulher depois pode ser obrigada a ir para uma lista de espera, aguardar 1 ou 2 anos para aceder a sêmen de um qualquer anónimo que não sabe se está vivo ou se está morto. Efetivamente, há aqui um absurdo que é preciso clarificar, e por isso nós acompanhamos aquilo que propõe na Iniciativa Legislativa Cidadã. Acompanhamos inclusivamente com um projeto de lei que queremos que venha a ser discutido em conjunto para depois também o tratarmos em conjunto aqui na Assembleia da República. Mas eu acho que o que seria importante, e vou terminar com isto, era que nos pudessem exemplificar, e há aqui uma experiência na primeira pessoa, mas não é apenas essa experiência na primeira pessoa que interessa também para aqui, é efetivamente compreendermos a realidade. Eu acho que o que seria também interessante nesta audição era que nos pudessem exemplificar o absurdo desta situação. O que é que alguém que passa por esta situação enfrenta no dia-a-dia, enfim, para todos nós compreendermos, pôr-nos um bocadinho na pele de quem passa por isto, para percebermos melhor a necessidade de alterar a lei no sentido que propõe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado. Eu gostaria também de vos cumprimentar e cumprimentar também pela iniciativa que tomaram de trazer ao Parlamento esta questão relativamente à procriação medicamente assistida e a discussão em torno da inseminação post-mortem, porque permite, de facto, também aqui na Assembleia da República podermos fazer um debate alargado, ponderando os vários aspectos que estão em presença nessa discussão, e por isso eu creio que isto é já um elemento muito positivo e queria deixar esta referência. Gostaria-vos de dizer também que, da parte do PCP, esta audição reveste uma grande importância, porque podemos aqui também ouvir, e essa era também a minha expectativa, nós estamos ainda a apreciar este assunto, a ponderar, não temos ainda uma posição definida relativamente a esta matéria, e por isso também os vossos argumentos e aquilo que nos queiram partilhar connosco é importante, e que teremos, e digo isto com toda a sinceridade, que teremos em conta na nossa apreciação relativamente a esta matéria. De facto, o caso que aqui é colocado, de facto, merece toda a nossa sensibilidade, coloca, contudo, não sendo questões fáceis, colocam, contudo, um conjunto de matérias que exige essa reflexão, e eu creio que é positivo podermos fazê-la e ouvir os vários contributos relativamente a esta discussão. Gostaria também de fazer uma outra referência. Nos últimos anos, na Assembleia da República, temos tido várias discussões em torno das técnicas de procriação medicamente assistidas. Eu creio que
temos registado até do ponto de vista legislativo um conjunto de avanços, e aliás, a criação desta lei, quando foi em 2006, foi algo bastante positivo e que permitiu dar grandes passos também no que diz respeito à medicina reprodutiva no nosso país, e a possibilidade, e o mais importante que foi de facto a possibilidade de muitas famílias poderem, de certa forma, alcançar o seu sonho, construir a sua felicidade, e eu creio que isso é algo que devemos muito valorizar. Temos também alertado para um conjunto de aspectos e, para terminar, consideramos que são muito relevantes, porque do ponto de vista legislativo, se tem havido estes passos, consideramos que é importante também, pode parecer lateral, mas consideramos que não é, e eu queria só referenciar, não é para desenvolver, mas a importância que é de investir também nesta área, no Serviço Nacional de Saúde. Temos conhecimento que há inúmeras dificuldades, que há inúmeras insuficiências, que há elevados tempos de espera para aceder a estes tratamentos, e isto é algo também que é preciso ultrapassar, sob pena de podermos ter legislação que possibilita o acesso de um conjunto de beneficiários às técnicas de procriação medicamente assistida, e depois acabam por ficar limitadas porque os serviços depois não têm os meios necessários para dar esse mesmo cumprimento. Não estou a dizer, não quero dizer com isto que não se deva fazer esses avanços legislativos, não é nada disso. O que eu estou a dizer é que é preciso, de facto, investir também para dar esse, para se garantir que os serviços têm a capacidade para a resposta que é necessária. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passávamos agora a ouvir a Comissão Representativa dos Subscritores. Não sei como é que pretendem partilhar o tempo. Quem é que pretende falar primeiro? Muito bem. Tem a palavra, então, a doutora Ângela Ferreira. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou começar por explicar então um bocadinho aquilo que me trouxe aqui e falar primeiro da minha experiência pessoal, como o Sr. Deputado do Bloco pediu. No caso, o meu marido foi diagnosticado com uma neoplasia do reto, onde foi aconselhado a fazer a preservação do sêmen caso quisesse voltar a ser pai. Fez 60 sessões de radioterapia na zona pélvica, portanto, iria ficar estéril. O Hugo fez essa preservação em 2017. No início de 2018, tomámos a iniciativa que queríamos ser pais, queríamos partir para a fertilização. O que nos foi dito desde o início, tanto no hospital como no centro de saúde, foi que teríamos que estar um ano a tentar pelas vias normais até sermos considerados para uma consulta de fertilização. Tudo até não poderia não ser tão mau se em setembro de 2018 o Hugo voltou a ser diagnosticado, desta vez com metastização nos pulmões, brônquios e esófago. Voltámos a pedir ao hospital que agilizasse o processo porque as notícias que nos davam não eram propriamente que iria ser um longo tempo. Só conseguimos essa consulta depois de muito insistir e essa consulta foi feita em fevereiro de 2019 já. A consulta foi no dia 5, o Hugo foi comigo à consulta, portanto iniciámos o processo. O Hugo pediu à médica se poderia retirar o material do hospital porque a médica disse que o processo até eu estar grávida seria mais ou menos de mais um ano. E ele pediu para retirar o material porque não tinha um ano. A médica disse que sim, mas que efetivamente queria que fizéssemos uns exames primeiro no hospital. O Hugo foi internado no dia 7 com uma pneumonia, de fevereiro também. Esteve no internamento, inclusive, a fazer os exames que lhe foram pedidos para a consulta de fertilização. E, entretanto, o Hugo acabou por falecer no dia 25 de março. Portanto,
apesar de eu ter continuado a ser chamada para consultas e o Hugo também, foi quando me foi informado que não podia continuar o processo, porque o Hugo tinha falecido, mas que efetivamente se quisesse recorrer a uma fertilização independente podia fazê-lo. E, como deve imaginar, isso para mim não faz sentido nenhum, saber que posso ser mãe de um filho de um homem qualquer e dizer ao meu filho um dia: o teu pai não sei quem é, veio de um fresquinho de laboratório, e não lhe posso dizer quem é o pai, alguém que o desejou, que o amou, que quis que ele estivesse cá. Não faz sentido nenhum. A justificação do é uma criança que vai nascer sem pai, para mim também não, porque eu poderia estar grávida quando meu marido morreu, se soubesse um embrião eu já podia ter esse filho também e o pai não estaria cá da mesma forma, portanto. E ao contrário daquilo que possam pensar, desde que eu iniciei este processo todo em fevereiro deste ano, eu já tive conhecimento de mais 2 casos, exatamente com o mesmo problema do Hugo, que faleceram também, e as esposas estão exatamente a tentar o mesmo que eu estou a tentar. No caso, se calhar porque eu dou a cara e elas podem-se dar ao luxo de se resguardar mais um bocadinho, mas eu não sou o caso único, infelizmente, e acho que todos sabemos isso, o cancro é uma doença que não escolhe idades e cada vez mais, portanto acho que situações como a minha cada vez irão ser mais recorrentes e acho que quem passa por um processo deste já nos é retirado tantos sonhos, já nos são retirados tantas coisas e que não faz sentido retirarem-nos isto também. Sr. Juiz Desembargador, tem a palavra. Muito obrigado. Portanto, tenho gratas recordações desta comissão, por onde passei várias vezes, e, portanto, se não fosse pelas razões que a Ângela disse, seria com uma total alegria que eu estou aqui outra vez convosco. Portanto, eu não, como eu estava a dizer, a Ângela que é a direta beneficiária das normas, eu sou apenas uma pessoa que procura ajudá-la a percorrer um caminho, enfim, como cidadão, e depois tem a característica de ser jurista, mas não mais do que isso. Mas exatamente por isso eu vou falar do outro lado. Portanto, eu também sei que há outras pessoas, e sempre houve, mesmo quando eu estava no CNPMA, já havia. E confesso que esta questão sempre me deixou alguns problemas de consciência. Porque, na verdade, do ponto de vista prático e social, esta situação é em todo igual à de um casal em que a mulher engravida e o marido ou o companheiro morre. E, portanto, a proibição legal, porque, enfim, em abstrato é admitida a hipótese da inseminação pós-mortem, mas as condições de concretização eram tão e continuam, portanto, enfim, a ser, já lá vou à interpretação legislativa, tão restritas que, na maior parte dos casos, inviabilizavam a solução. Enfim, para tentar remediar o que foi feito pelo Conselho foi divulgar ao máximo a possibilidade de realizar a inseminação pós-mortem, introduzir nos consentimentos informados, e houve algum debate acerca disso, portanto, a possibilidade de, logo no início dos procedimentos, poder ser declarado que se pretendia utilizar o material genético em caso de morte do parceiro masculino para a inseminação artificial, era o máximo que se podia fazer, mas devo dizer, porque, enfim, pronto, eu sou jurista e não posso ultrapassar a lei, até pela minha função, jurei cumprir a Constituição e a lei, portanto, não podia, obviamente, dizer às pessoas para violarem a lei, mas sempre me causou muito constrangimento e enfim, muitas borboletas no estômago. Todavia, a partir do momento em que esta Assembleia, e bem, permitiu o acesso das mulheres sem parceiro ou parceira às técnicas de PMA, uma vez que as normas jurídicas, o artigo 9º do Código Civil, para aqueles de vós que são juristas,
é muito claro no sentido de que o ordenamento jurídico é uno, portanto, e não há nenhuma norma que possa ser interpretada individualmente. Portanto, esta norma passou a ter que ser interpretada, ou seja, a inseminação pós-mortem, a norma que prevê a inseminação pós-mortem, passou a ter que ser interpretada com a outra. E, portanto, aquele preconceito, desculpem a expressão, contra as famílias monoparentais não podia subsistir. Portanto, não pode mesmo do ponto de vista legislativo. Mas, conhecendo eu o sistema judicial, como o conheço, infelizmente, é preferível haver uma lei muito clara a dizer as coisas e não obrigar as pessoas que já estão em sofrimento a terem que pôr uma ação em tribunal, porque eventualmente os diretores dos centros não se atreveriam a permitir este procedimento, este tratamento. Havendo uma lei clara, é melhor, resolve esses problemas todos e é menos um sofrimento que estas pessoas têm. Agora, do ponto de vista, digamos, ético, é uma coisa, entre os meus 15 e os 19 anos, eu não pensava isto que vou dizer agora, mas a experiência da crise revolucionária em Portugal, que durou entre o 28 de setembro de 74 e o 25 de novembro de 75, ensinou-me muito. Eu era muito novo, mas deu para aprender. E, portanto, a concepção que eu tenho agora é esta. Eu não sou liberal por um imperativo de ordem que é mais moral do que ética, que é o do no harm, não pratiques o mal, não faças mal. Sendo que aqui o não faças mal é às outras pessoas, é aos animais, é à natureza. Portanto, enfim, do ponto de vista económico, o liberalismo destrói vidas, causa sofrimento e tudo isso, portanto faz mal. E é só por isto que eu não sou liberal. Mas no resto sou. As nossas sociedades, o chamado mundo ocidental, assentam num princípio que para mim é fundamental. E que, aliás, vem da Bíblia. Portanto, não está hoje aqui ninguém religioso, não sei se está, se não, mas vem daí. Portanto, Deus foi criado à imagem e semelhança do homem e foi dotado de livre-arbítrio. Portanto, o elemento estrutural das nossas sociedades é de que todos os seres humanos, exceto aqueles que têm doenças incapacitantes mentais, é dotado de livre-arbítrio e de capacidade para se autodeterminar. Sou eu que sou melhor do que ninguém capaz de governar a minha vida e os meus bens. E, portanto, no Código Civil está, portanto, a liberdade de celebração e de estipulação de contratos. Portanto, e as sociedades que assentam neste princípio de liberdade e de autodeterminação e de compreensão de que todos os seres humanos, que são criaturas únicas e irrepetíveis, são capazes de se autodeterminar e gerir-se a si e aos seus bens, são as sociedades em que as pessoas, são as sociedades menos injustas, são as sociedades em que as pessoas vivem mais e melhor, e são aquelas, as únicas, que realmente permitem o exercício de algo que é muito complicado, que é a busca da felicidade. Portanto, este é um princípio essencial das nossas sociedades. O que quer dizer que as pessoas devem ser deixadas, desde que não façam mal, livres para cumprir os seus desígnios que sejam eticamente válidos, que sejam moralmente válidos também, um adjetivo melhor, portanto vai assim, que é o que interessa, meritórios, dignos, e portanto, se esses desígnios são dignos, são válidos, são eticamente, portanto, acertados, devem ser prosseguidos. Portanto, e insisto, isto é uma situação absolutamente igual à de uma mulher que engravidou do seu marido ou companheiro e que, infelizmente, esse marido ou companheiro morreu. Por outro lado, as famílias monoparentais é o que para aí existe mais. Porque realmente o que as crianças precisam é de um ambiente de paz, carinho, segurança, amor, que lhes permitam desenvolver todos os seus, voltando outra vez à Bíblia, os seus talentos, ou seja, as suas capacidades, as capacidades com que nasceram. Portanto, isso é que é essencial. E as famílias monoparentais conseguem dar isso. E depois, por outro lado, é aquilo que a Ângela disse, que é o problema da memória. Eu já disse que sou favorável ao acesso à PMA, às técnicas de PMA, por parte das mulheres sem parceiro. Enfim, ainda mais das lésbicas.
Mas, portanto, aqui a questão crucial, a alteração paradigmática é aqui. Portanto, a PMA deixou de ser um tratamento para passar a ser um procedimento, porque já não é assente na doença. E essa é que foi, digamos, a mudança ideológica fundamental e paradigmática fundamental. Aqui, para além do amor, porque portanto, há um projeto parental, portanto, esta criança já é amada antes sequer de ser concebida. Mas há a questão da memória histórica, da integração na família. Nos casos portanto, das mulheres sem parceiro ou parceira, portanto, só há a história da família de um lado. Aqui há a história da família do outro, de todos os dois lados. Portanto, porque se vão mostrar fotografias, porque se vão dizer, este é o homem que te gerou, que era assim, que era assado, que tinha estas características, que era gentil, que era bom. Portanto, isso, do ponto de vista psicológico e emocional, é estruturante para a criança. Portanto, não há justificação ética, não há justificação moral, muito menos social, porque, enfim, peço desculpa, este país, apesar de tudo, e se calhar ainda mais depois desta situação horrível que estamos a viver, vai precisar de crianças. E, portanto, todos os meios que facilitem o nascimento de crianças, e ainda por cima crianças que têm enfim, a seu favor a existência de um projeto parental, a existência de amor antes mesmo delas serem concebidas ou nascidas, portanto, que infelizmente não acontece com todas. Portanto, há muitas crianças que são agredidas e abusadas, às vezes até pelos progenitores biológicos. Aliás, às vezes não. Estatisticamente é por aí que as coisas vão. E esta criança tem um projeto parental, tem uma preocupação de futuro e tem uma história. Justificação ética, justificação moral, justificação social. Quer dizer, não consigo compreender. Desse ponto de vista, a proposta que é apresentada e que é subscrita pelas pessoas que a assinaram, digamos, é talvez um pouco mais ampla do que a visão que está no projeto do PS. Em qualquer dos casos, e acho que falo pela Ângela e por todos os outros subscritores, o nosso interesse é que este assunto seja debatido o mais depressa possível. O mais depressa possível. E mesmo que esta visão um pouco mais ampla que eu aqui vos dei, ou que eu aqui vos trouxe, desculpem, possa não passar totalmente, mas insisto, confesso que não vejo como não passar. Ou seja, uma permissão ampla da inseminação pós-mortem, desde que, tanto que exista o tal projeto parental e que exista a vontade manifestada, eventualmente facilitar um pouco mais a manifestação da vontade, mas mesmo que fique uma coisa mais restrita, o que nós vos pedimos é que isto seja discutido o mais depressa possível. E muito obrigado. Muito obrigado pela vossa intervenção. Efetivamente, uma coisa é lermos, outra coisa é ouvirmos e obrigado. Eu, pessoalmente, porque aprendi bastante com vossas intervenções sobre esta matéria e também acho que devemos tentar ser céleres no processo. Passávamos agora à segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que é a Sra. Deputada Elsa Paz. 1,5. Bom, 1 minuto e meio, não vou fazer nenhuma pergunta, mas saudar quer o depoimento de Ângela Ferreira, quer a análise lúcida, esclarecedora e esta visão ampla do que se passou e do histórico da PMA ao longo destes anos todos, desde 2006 que aprovámos a primeira lei até 2016, e o Partido Socialista também tem muita pena que em 2016 esta questão não tenha ficado resolvida como chegámos a propor. O Parlamento não entendeu assim. Espero que agora, depois destes depoimentos impressivos, já não é a primeira vez que eu ouço a Ângela Ferreira, é talvez a segunda vez aqui nesta Assembleia, e
só não é sensível a este depoimento quem não for humano. Eu acho que todos somos humanos. O que desejam é uma lei mais humanista que a que temos, porque damos conta que há um conjunto de contradições, de discriminações que não estão resolvidas e o que propõem é que se resolvam. O PS acompanha-vos, aliás, temos uma iniciativa no mesmo sentido, as questões que se colocam são de normativa jurídica que se resolverão, mas esperemos que com este processo de amadurecimento de 2016 para cá, por parte da Assembleia, pelos depoimentos que ouvimos, pelas análises que todos os grupos parlamentares seguramente também fizeram, tínhamos agora condições para introduzir aqui um avanço humanista significativo numa lei que em 2016 resolveu também ela, desde logo, uma das grandes discriminações, que era retirar algumas mulheres do acesso. E agora não podemos, por esta questão que a lei ainda contempla, a discriminação, deixar algumas mulheres de fora quando têm um projeto parental assumido, quando a própria lei até permite que esse projeto possa ser assumido com alguém que desconhecem. E, portanto, eu não posso deixar de salientar, para terminar, esta memória histórica que o Sr. Juiz de Desembargador Eurico Reis também referiu. Portanto, não podemos, penso eu, deixar de aprovar em 2020 uma lei humanista como é esta que a proposta aqui apresenta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Sim, bom, agradecer uma vez mais. Gostava só de dizer que, depois de ouvir aqui os vossos esclarecimentos e as vossas intervenções, há aqui uma ordem de preocupação, nomeadamente no que concerne ao caso concreto da Ângela, que foi, de facto, uma série, e hoje explicou aqui um bocadinho, mas eu tive a oportunidade de já ouvir anteriormente e de ter visto a sua reportagem completa, onde cronologicamente explica, e há aqui um conjunto de vicissitudes que nos cria aqui também uma outra ordem de preocupações, é a morosidade com que o sistema público também responde, e que acaba por não responder às aspirações e às expectativas das pessoas que estão em casos similares ao seu. Se percebi, portanto, um ano já depois do seu marido ter sido declarado como infértil, tinha que fazer um ano de tentativas quando se sabia, não faz sentido, de facto. E, portanto, esta conclusão também que retiramos. E depois toda a morosidade no sistema em atendê-la, porque depois do que percebi, foi mais um ano para chegar a uma consulta e o seu marido já estava, de facto, numa situação limite e de facto não aguentou o prazo necessário para poder até com alguma celeridade dar-se início a esse processo. Lamento muito por isso, mas isto nós também nos cria aqui uma ordem de preocupações que também iremos ajuizar sobre isso, no sentido da celeridade com que o sistema público responde e não respondendo, às vezes com a celeridade necessária, não responde todo porque não chega à expectativa das pessoas. E depois dizer que iremos fazer, de facto, uma reflexão sobre este assunto. Aquilo que me parece é que, de facto, a ratio da lei não quis chegar a casos como clarissimamente são o caso da Ângela, mas também me parece que a ponderação tem que ser, e o Sr. Juiz Desembargador disse isso muito bem, tem que ser uma ponderação com o ordenamento jurídico todo e com todas as questões éticas que são aqui trazidas e que são muito relevantes e que implicam uma alteração de paradigma na forma como olhamos para estas questões. Muito obrigada mais uma vez e iremos, com toda a solidariedade, refletir e pensar sobre este assunto, tendo em conta que provavelmente já não vamos dar uma solução ao caso concreto da Ângela, mas a outras Ângelas poderemos... Pode. Até ao final do ano, com certeza. Muito bem, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu, na verdade, queria apenas agradecer a presença e agradecer o relato, que imagino que seja difícil e doloroso, mas que é importante para percebermos a realidade e os impactos na realidade e a necessidade de alterar esta situação que continua a achar que é extremamente absurda.
E, em segundo lugar, dizer que da parte do Bloco de Esquerda, por nós, a situação será resolvida. Existe a Iniciativa Legislativa Cidadã, que mais uma vez agradecemos, existe um projeto de lei do Partido Socialista, existe um projeto de lei do Bloco de Esquerda e, portanto, por nós isto é resolvido assim que puder ser, dentro das tramitações na Assembleia da República, e por nós é o mais rapidamente possível. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer as intervenções e aquilo que partilharam aqui connosco relativamente a esta matéria. Obviamente há aqui um aspecto que gostaria ainda de fazer uma pergunta, porque são duas discussões diferentes, mas acabam depois por estar relacionadas. Por um lado, o aspecto concreto que temos aqui em mãos, a alteração legislativa, mas não posso deixar de fazer esta questão, que é porque o relato que a Ângela aqui nos faz revela, de facto, havendo um doente, um utente, neste caso concreto, com uma doença oncológica, se, de certa forma, não deveria ter tido prioridade em todo o processo no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. E a pergunta que eu faço, se calhar o Sr. Juiz Desembargador poderá aqui nos ajudar, é que critérios é que hoje existem de priorização no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, tendo em conta até, sabemos o fator da idade, há um conjunto de outros fatores, mas se este elemento deve ou não deve ser tido em conta também nos procedimentos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Se os meus colegas me permitirem, eu também gostaria de fazer uma pergunta, uma vez que o tema também me suscita algum interesse. O material genético está congelado e portanto, ele tem prazo de validade, tem algum prazo legislativo limite, não será destruído. Passava-vos desde já também a palavra, no sentido de poderem esclarecer estas coisas. Têm 10 minutos. É assim, eu iria começar. A situação, esta situação é extremamente desagradável, porque, portanto, logo em 2007, o Conselho aprovou uma norma acerca da preservação do potencial reprodutivo. Não vou explicar porque é que tem este nome assim tão fino, mas pronto, é porque ninguém pode garantir que o procedimento tem sucesso. Portanto, esta situação devia ter sido encaminhada logo diretamente, sem esperar. É um critério médico que diz que só se confirma o diagnóstico de infertilidade após um ano de práticas regulares de coito vaginal sem meios anticoncepcionais dos quais não resulta a gravidez. Portanto, isto é um conceito técnico médico. Mas aqui a questão era diferente porque havia já uma indicação de doença oncológica e, portanto, não devia ter... portanto, já não era um problema de infertilidade, era um problema de preservação do potencial reprodutivo. Já agora, de facto, não respondi a uma questão que o Dr. Paulo Santos tinha colocado. A ver, eu também sou adepto de que o Serviço Nacional de Saúde tenha o máximo de potencialidades para servir as necessidades dos cidadãos. É para isso que nós pagamos impostos. E lamento que, de facto, haja, por exemplo, ao nível do sul do país, faltas absurdas no que diz respeito a centros de PMA. Em todo o caso, também, até pelo pensamento que já tive, desde que haja uma regulamentação de forma independente e desde que as entidades reguladoras não se deixem capturar pelos interessados, cujos desvarios têm a obrigação de controlar, a iniciativa privada é bem-vinda, até porque é muito mais ágil, tem a possibilidade de gerir investimentos que o funcionamento burocrático, que infelizmente acontece no sistema do Serviço Nacional de Saúde, enfim, essa agilidade da iniciativa privada
poderá colmatar. Aqui, para mim, muito sinceramente, o que me interessa é que as pessoas que têm este problema, portanto, esta doença, a infertilidade, ou que estejam numa situação social que lhes permita aceder às técnicas de PMA, que vejam o seu problema resolvido mais depressa. Porquê? Porque, como também já foi aqui referido, a natureza é muito madrasta para as mulheres. Portanto, os problemas de fertilidade nas mulheres são, portanto, gravíssimos. A partir dos 35 anos a fertilidade começa a decrescer, a partir dos 40 é a pique. E, portanto, aqui o tempo é de facto essencial. Cada minuto que se perde perde-se a possibilidade de uma criança nascer. Portanto, quanto mais houver, the more, the merrier. Os critérios são, como eu, portanto, respondendo à sua pergunta, Dra. Paula Santos, portanto, de facto, são, do meu ponto de vista, demasiado burocratizados. Por essas e por outras é que eu, durante o tempo, nos últimos anos que estive no Conselho, insistia para que o Conselho fosse dotado, passasse a ser uma entidade reguladora a sério e não propriamente aquilo que era na altura e que agora creio que ainda estará menos mal, ainda está a pior, e passar a ser uma entidade reguladora a sério e que tivesse a capacidade de gerir tanto o sistema público como o sistema privado. E, portanto, isso seria uma entidade reguladora para as duas partes, para as duas áreas, tanto o Serviço Nacional de Saúde e os privados, e que fosse permitido ao Conselho ter iniciativas muito mais rápidas do que... Portanto, os centros de PMA do Serviço Nacional de Saúde estão integrados em hospitais, portanto, têm os conselhos de administração, portanto, têm uma data de voltas a dar antes que uma decisão seja tomada. E isso às vezes é essencial, porque lembro-me de casos em que, por falta de uma técnica de laboratório, portanto, o número de procedimentos baixou. Portanto, coisas destas que estão comezinhas. Portanto, infelizmente, mas eu já agora aproveito também, portanto, infelizmente isso acabou por não ser concretizado e não sei se irá ser concretizado tão cedo, mas a questão essencial é isto, é agilizar os procedimentos. Portanto, o caso da Ângela é um caso absolutamente horroroso, não tenho outra palavra para dizer, de burocracia. E aqui o que é fundamental é, de facto, colocar os centros de decisão o mais próximo possível da linha da frente, vou utilizar uma expressão que agora está muito, e bem, em voga, ou seja, aqueles que estão frente aos destinatários do serviço público, para que o mais depressa possível, dentro dos condicionalismos que sempre existem, portanto, a riqueza é limitada, portanto, não há riqueza ilimitada que possa ser utilizada, portanto, como nós eventualmente podíamos querer. Portanto, tudo tem que ser gerido com muito cuidado, porque os bens são escassos, mas seria importante que não houvesse tantas instâncias entre a satisfação imediata, ou, enfim, o mais imediata possível, das necessidades das pessoas. Portanto, isso aqui não são caprichos, são necessidades. Portanto, os centros de decisão. E isso, de facto, não existe. E o caso da Ângela é, infelizmente, muito paradigmático destas burocracias. Não sei se respondi. Quanto ao mais, eu voltar a insistir. Portanto, a Ângela, felizmente, é jovem e, portanto, a situação dela não está irremediavelmente perdida. No que diz respeito existem, de facto, limitações temporais, mas, portanto, a distribuição não é imediata. Portanto, é deixada ao diretor do centro essa possibilidade ao fim, creio que 10 anos. Eu já não me lembro, confesso. Portanto, já estou fora da PMA, quer dizer, da PMA não estou, está sempre na minha cabeça. Nunca está. Mas, portanto, das technicalities agora, mas creio que há 10 anos. Portanto, ainda há tempo. E depois a distribuição também não é imediata. E num caso como este, digamos, eu tive a oportunidade de dizer isso nas televisões, infelizmente, às vezes é preciso utilizar os meios de comunicação social para atingir resultados. Aquilo que me preocupava mais era se por acaso o esperma já tivesse sido distribuído, mas felizmente não está e, portanto, creio que se Vossas Excelências
conseguirem arranjar maneira de ter uma lei, enfim, e os promotores da Comissão estão a vosso dispor, creio que estamos ao vosso dispor, para toda a colaboração que for necessária, se até ao final do ano nós tivermos uma lei, enfim, assim o permita esta maldita pandemia, o problema da Ângela poderá ser resolvido e o problema das outras Ângelas também será resolvido, porque também, repito e sublinho, portanto, tinham chegado ao Conselho antes informações de outras pessoas que estavam nesta situação. Eu queria só aqui, apesar de eu ter em breve, muito em breve, 33 anos, em relação aos prazos que o Sr. Deputado do Bloco falou há bocadinho, para uma primeira consulta de PMA são entre 6 a 9 meses a lista de espera. Para eu concluir o processo de gravidez será mais um ano, mais ou menos. Isto se eu não precisar de uma ovodoação, porque se eu precisar de uma ovodoação a lista de espera são 3 anos. Portanto, apesar de eu ter 33, estamos a falar de eu estar grávida aos 39, isto se tudo correr bem. Portanto, os prazos no terreno não são os mesmos que aqui, e daí a minha urgência, porque não vou ser hipócrita, é lógico que eu não quero, se não der para mais, pelo menos que mais nenhuma mulher passe por aquilo que eu estou a passar, mas eu estou a fazer isto tudo porque eu quero realizar mesmo o meu sonho. E eu sei que temos uma pandemia em mãos, que estamos numa altura invulgar, mas também vi e foi algo que me deixou, tenho que dizer, um bocadinho até triste, porque eu vou seguindo a agenda do Parlamento e também tive a oportunidade de ver que houveram petições que entraram depois da minha e já deram seguimento e a minha ficou parada, portanto... pronto, pedir-vos só, por favor, para tentarem, não é fácil, há pessoas que não o conseguem mesmo, mas tentar colocarem-se no meu lugar e nas outras Ângelas todas, porque, como eu já disse quando fui ouvida na petição, eu não estou a fazer mal a ninguém, eu não estou a cometer nenhum crime, eu não estou a roubar ninguém, eu só quero realizar o sonho de ser mãe, mais nada. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Da nossa parte, dizer-vos que penso que pela unanimidade que podemos ouvir aqui, tentaremos fazer os possíveis para que a coisa corra com a máxima diligência e dava então por encerrada esta audição. Muito obrigado a todos.